A paz em Cristo Jesus a todos. Aqui quem vos fala é teu irmão em Cristo Jesus, evangelista, professor David Silva, amém? Passando aqui nesse dia de hoje, nessa data de hoje, para poder conversar um pouco com vocês, amém? Sobre alguns ataques que a gente tem sofrido, irmão. Meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca, né? Talvez a gente tenha o desejo para que esse pensamento, esse cérebro de carrapato, seja tirado de dentro da igreja, mas infelizmente está difícil. As pessoas nunca tiveram interesse para saber a respeito do assunto, são pessoas leigas, e o que sabe a respeito do assunto é por intermédio do Google e do YouTube, tá bom? Estou passando aqui para poder deixar um vídeo rápido para vocês, amém? A respeito dos ataques que a gente tem sofrido diariamente, irmão, em cima de púlpitos com pessoas com o microfone na mão para atacar a teologia. Isso mesmo, irmão, por incrível que pareça. Ainda tem pessoas que têm a capacidade de utilizar o microfone para poder atacar as pessoas que se dedicaram anos e anos em querer conhecer mais a respeito das Escrituras, a respeito de Deus, né? E utilizam o microfone pela carne, porque bem verdade é que se sentem os deuses, que só a mensagem dele é revelada, que só a mensagem dele que purifica, que só a mensagem dele transforma, que só o ensino dele é perfeito, e todo o ensino vindo por um teólogo é balela, não tem edificação, não tem transformação. É sobre isso que eu vim aqui, irmão, como um ato para ver se a mente dessas pessoas se abra, para ver se a mente dessas pessoas seja transformada. Pelo menos, se não for transformada, parem de utilizar o microfone para poder atacar, para poder defamar o ensino da teologia, amém? Porque são pessoas que querem defamar, mas eu já quero deixar um ponto registrado aqui. Essas pessoas que tanto atacam o ensino da teologia são pessoas que nunca tiveram a humildade de sentar para aprender de ninguém. Ninguém. E quando eles querem tocar no assunto a respeito teologia, sabe para onde que eles vão? Para o Google, para o YouTube. É o professor deles. Sabe por quê? Sem humildade. Para poder sentar para aprender. Nunca sentou para aprender com ninguém. E aí quando querem tocar no assunto, como eles não têm argumento suficiente, falácia suficiente para falar sobre o assunto, eles vão perguntar para o Google, porque eles não tiveram ninguém para poder ensinar. Mas não é porque não tinha para ensinar, é porque eles não têm a humildade. Quer ensinar hoje, quer ser a palavra revelada da vez, mas nunca sentou para aprender, tá bom? Então, se você for pesquisar e procurar todos esses que defamam a teologia, que usam o púlpito, o altar para defamar o estudo, o ensino da teologia, que é direcionada por um mestre, eu já vou deixar registrado aqui. A teologia ministrada na igreja é direcionada por um mestre, tá? E a gente vai entrar no assunto aqui no decorrer dos dias, do nosso ensinamento aqui, e você vai entender que um mestre, nada mais e nada menos, é um dom ministerial deixado pelo apóstolo Paulo, amém? É um dom ministerial apostólico, tá bom? Então, primeiro ponto, eles julgam tanto a teologia, aquele que ensina a teologia, e mal sabendo eles, na verdade eles sabem, mas eles querem mascarar, eles querem tampar o texto e não querem trazer uma interpretação correta do texto.
Mas um mestre e um professor é dom ministerial. Guarda isso aí, mente travada. Dom ministerial. Bom, se ele se formou um mestre, ele um dia sentou para aprender. Mas ele sentou para aprender com quem? Foi com você, pastorzão, pastorona, que bate tanto na teologia, que afronta tanto a teologia. A gente não vê o teólogo falando de ninguém, né? Mas esses aí que se dizem que o ensino deles é perfeito, que o ensino deles é revelado, que o ensino dele acontece, que o ensino dele faz, aí eu te pergunto, e o mestre que é dom ministerial, que ensina na igreja, ele é o quê? Ele é o quê? Então, irmão, a minha revolta é por isso, porque você não vê o teólogo falando de ninguém. O teólogo não fala de ninguém, dos preguiçosos, que não gosta de estudar, que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de se especializar no assunto bíblico. Diferente do teólogo que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, ora a Deus pedindo discernimento, para poder aplicar um ensino, para poder jejum, consagra. Mas não, na mente desses pastores, é só o ensino dele que é revelado. Ele já virou o Deus da igreja, já virou o Deus dos ministérios. Então, irmão, a minha revolta aqui hoje é por isso. Porque eu utilizo o microfone lá, para poder falar que não precisa da teologia para ensinar, não precisa da teologia para pregar. Prega segundo o seu consentimento e seu entendimento. E quando quer pegar algum tipo de palavra diferenciada para poder trazer para a igreja, sabe para onde que ele vai? Ou ele vai para um dicionário que um teólogo editou, ou vai para o Google lá para pegar significado de palavras que o teólogo foi lá e colocou no Google para simplificar o sermão dele, e aí quando quer pegar o microfone quer bater no teólogo. Respeita o teólogo, porque você utiliza da teologia do teólogo. E eu vou mais além. Hoje, as escrituras sagradas, a doutrina bíblica foi direcionada e revelada por teólogos. Tá bom? Eu não vou esticar o assunto aqui, porque esses pastores que se dizem ter um ensino revelado e que não precisa da teologia, se hoje ele ensina um ensino revelado, foi por conta de teólogos que decretaram e colocaram uma doutrina cristã em cima de 5 coisas, que talvez esses aí nem sabem, eles não sabem. Sabe por quê? Porque eles nunca sentou para aprender. E a revelação que eles falam que tem, não vai revelar aquilo que eles nunca sentou para aprender. A Bíblia Sagrada, a doutrina bíblica foram reveladas em cima de 5 solas, considerada e conhecida como solas escritura. 5 solas. Mas se você for perguntar para eles o que é 5 solas, eles não sabem. Aí para eles saber, sabe o que eles têm que fazer? Para o Google. Ou para um dicionário, se é que usa dicionário. Porque até bater em quem utiliza material didático para aprender, eles batem. Não precisa de tanto livro assim. Quando vê lá a minha livraria na minha casa, utiliza o microfone, ou vê a livraria na casa de pessoas, para que tanto livro? Mas quando eles querem montar o estudinho deles para poder ensinar, vai para o Google. Aí eu te pergunto, o dom da revelação, do ensino que não precisa de nada, já que a teologia não favorece você em nada, por que você vai para o Google para pegar significado de palavras lá? Foi quem que colocou lá? Não foi o teólogo lá que colocou o significado dos textos bíblicos para você? Não foi, né? Ou o dicionário que você utiliza para poder fazer uma interpretação bíblica? Foi quem que direcionou o dicionário? Não foi o teólogo? Então, irmãos, estamos cansados
de sermos atacados por pessoas. Não precisa de teologia, claro que não precisa. Eu gravei 3 DVD na minha vida, onde pessoas são batizadas com o Espírito Santo, pregava Campinas, Hortolândia, Montemor, tudo, sem nunca ter entrado numa escola teológica, nunca. Era itinerante, pregava na região tudo, e nunca tinha entrado numa escola teológica. Você precisa da teologia para pregar? Você não precisa. Mas se você quiser ensinar debaixo da graça e do conhecimento, estuda. Sabe por quê? Vamos falar sobre as 5 solas para mim encerrar esse assunto aqui. Vamos falar sobre 5 solas, assunto que esses pastores não sabem o que é o assunto. Nem sabem em que momento surgiu as 5 solas. Também não vou explicar. Se vocês quiserem depois, o pastorzão, ou a pastorona, ou o obreirão, ou os que seguem também esses, né? Porque além de ele não aceitar, ele induz as pessoas a não querer aprender. Além de ele não ensinar e não ter o interesse de ensinar a respeito da teologia, ele induz a pessoas. Tem seguidores que têm o mesmo pensamento, que não precisa fazer, que não precisa aprender. Então, se depois essas pessoas que têm a mente fechada e quiser aprender sobre as 5 solas, vai lá pro Google lá, tá bom? Porque lá no Google o teólogo colocou lá o significado das 5 solas. Ou você vai pro YouTube e pega o canal de um teólogo lá, que ele vai explicar para você o que é as 5 solas. Porque eu tenho certeza absoluta, se eu te perguntar qual que é a base da doutrina cristã, você não sabe. E sabe quem que originou a base da doutrina cristã em cima das 5 solas? Doutores e teólogos. É isso mesmo, doutores. A doutrina da base cristã foi direcionada por doutores e teólogos. Aí hoje você quer bater no teólogo, você quer defamar o teólogo, cria vergonha na cara. Teólogo ora, teólogo busca, teólogo consagra. E quando prega debaixo de uma graça, prega debaixo de uma palavra. É revoltante, irmãos. Como que a mente ainda está fechada para o mesmo. Como a mente ainda está trancada para o mesmo assunto. Se não quer aprender, se não quer sentar, se não quer incentivar ninguém para aprender, feche a boca, não fale besteira. Primeira coisa, qual o significado da palavra teologia? Porque o argumento que eles utilizam todo dia em cima do altar, sabe qual que é? Eu não preciso de teologia para poder ensinar aqui. Aí você pergunta para ele, qual o significado da palavra teologia? Não sabe. Ele não sabe. Mas todas as vezes que vai ensinar, que vai pregar, aí o teólogo está lá atrás sentado, ouvindo uma mensagem, achando que vai ouvir uma palavra de conforto, né? Aí o pregador usa o pastor, a pastor, o obreiro, para poder falar que não utiliza da teologia. Mas qual o significado da palavra teologia, meu amado, minha amada? Não sabe. Ah, quer saber? Vai para o Google. Vai para o Google, que lá o teólogo também colocou no Google também, tá? Qual o significado da palavra? Theo, Deus. Logia, estudo. Doutrina, tratado. Theo, Deus. Logia, estudo, doutrina, tratado. Teologia nada mais e nada menos significa estudo, doutrina a respeito de Deus. Doutrina a respeito de Deus. Ensino a respeito de Deus. Aí você utiliza do microfone, meu amado, que só você que tem a revelação das Escrituras, dizendo que não precisa da teologia. Então você prega debaixo do quê? O que você ensina é o quê? Não é sobre Deus? Não é sobre Deus que você ensina? Se teologia é ensino sobre, doutrina sobre, a respeito de Deus,
É o que você ensina no altar? Você ensina teologia, sim. Mas só como você não sabe o significado da palavra, você fica falando asneira para atacar, dizendo que o seu estudo é direcionado. Mas a partir do momento que você utiliza o microfone para atacar alguém, esse estudo é carnalidade. Não existe espiritualidade quando você pega o microfone para atacar ninguém. Ainda mais estando na sua retaguarda ou sabendo que essa mensagem vai chegar até certas pessoas. É carnalidade. Microfone é utilizado para pregar a respeito da palavra, divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Theo, Deus. Logia, estudo, doutrina, disciplina, ensino. Então quando ele fala aqui, fala assim, ó, eu não prego teologia aqui no meu estudo. Então você está pregando o quê? Se teologia é ensino sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre os tratados, disciplinas de Deus. Vamos aqui para a gente encerrar. 5 solas foram desenvolvidas por 2 teólogos. Não vou falar o nome deles. Se você quiser, depois você vai lá no Google, que os teólogos colocou lá. Aí você vai aprender quem foram os 2 homens, tá bom? Desenvolvida por 2 teólogos, usada por Lutero. Você nem sabe quem foi Lutero, da onde que Lutero saiu, o que Lutero era. Se hoje existe uma igreja formada, doutrinada, foi por conta dos teólogos lá atrás que você faz exceção do ensino dele na igreja. Quem foi Lutero para você? Você nem sabe quem foi Lutero. As doutrinas bíblicas foram estabelecidas, a reforma bíblica, a reforma cristã foi estabelecida por teólogos. E por que você bate tanto no teólogo? Se hoje você tem uma Bíblia para ensinar, foi porque teólogos, doutores lá atrás, trouxeram a interpretação da Bíblia, do original, para que hoje você pudesse ensinar. E eu te pergunto, por que você bate tanto no teólogo? Que não precisa. Você não sabe qual foi o fundamento dos teólogos dentro da história cristã, então não fale sobre eles. Não fale sobre eles. 5 solas, desenvolvido por 2 teólogos e usada por Lutero, para quê? Para estabelecer a reforma protestante. Primeira sola, sola escritura, somente as escrituras. A base da doutrina cristã está fidelizada em cima das 5 solas estabelecidas por 2 teólogos, direcionado pelo Espírito. A primeira, sola escritura. Segunda, sola fide, salvação recebida pela fé. Terceira, sola gratia, salvação mediante a graça. Solas Christos, somente a Cristo toda a honra, mediador entre Deus e o homem. Quinta, sola deu glória, glória somente a Deus. A base cristã está afirmada e estabelecida em cima das 5 solas que foram constituídas e usada por Lutero na reforma protestante. Você não sabe o que é a reforma protestante, pastorzão, pastorzona, que tem um ensinão revelado aí, você não sabe. Se eu perguntar quais foram a base da reforma protestante, você não sabe. Vai para o Google lá, que o Google vai te ensinar, que o teólogo colocou lá no Google para você. Tá bom? Então a base da doutrina cristã foram baseadas em cima das 5 solas, constituída por 2 teólogos e colocada por Martinho Lutero. Para encerrar, 1 Coríntios 12, 8, a palavra é dada pelo Espírito. A palavra é dada pelo Espírito. Se nós ensinamos teologia, ensinamos a respeito de Deus. E se ensinamos a respeito de Deus, é o Espírito que nos direciona. Para encerrar, mestre é um dom ministerial constituído pelo apóstolo Paulo. Então, fale menos a respeito do teólogo, amém?
porque o teólogo é constituído como um mestre na igreja, e mestre é dom ministerial. Amém? Que Deus abençoe a todos.